Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse canal. Eu sou o Sobrevivente e você soube o que aconteceu com a Venezuela? No dia 3 de janeiro de 2026, os Estados Unidos fizeram uma operação militar lá no país. Através dessa operação, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, atacou a Venezuela e capturou o presidente de lá, o Nicolás Maduro, e a esposa dele. Nesse tweet aqui a gente consegue ver uma série de imagens vazadas em relação à prisão do Nicolás Maduro. Imagens essas que mostram o exército americano capturando Maduro e colocando ele, claro, sob custódia do governo americano. Além disso, quem vai comandar a Venezuela a partir de agora são os próprios Estados Unidos. O Trump disse que eles vão tomar conta do país por enquanto, até ter uma transição de poder democrática, postura essa que está sendo bem mal vista. De um lado, muitas pessoas estão chocadas em ver um país como os Estados Unidos agindo dentro de outro território, ferindo a soberania nacional de outro país. O Lula até falou algo que, para muitos, ele não deveria ter dito. Do outro lado, muitos estão comemorando essa ação do governo dos Estados Unidos, dizendo que finalmente a Venezuela vai ter democracia e o povo de lá vai deixar de sofrer. Mas por que o Trump fez isso? Os Estados Unidos deveriam se meter em outro país dessa forma? E o pior, isso pode sobrar de alguma forma para o Brasil, já que nós somos vizinhos da Venezuela e o Lula é, entre aspas, amigo do Nicolás Maduro? Bora conversar sobre isso. Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento do vídeo, e se você fizer isso, eu vou curtir o seu comentário. Sobrevivente, explica isso direito, cara, porque eu não tô entendendo essa história, eu tô vendo uma galera muito preocupada. Explica para mim o que tá acontecendo com os Estados Unidos e com a Venezuela. Para eu te explicar isso direito, a gente precisa primeiro entender o que tá acontecendo com a Venezuela em todos esses anos. Por quê? A Venezuela sempre se mostrou oficialmente como uma república democrática, ou seja, um país com eleições para presidente, com uma constituição, com instituições funcionando muito bem. Em outras palavras, um país democrático que respeita a vontade do seu povo. Só que na prática isso foi se desfazendo aos poucos ao longo dos anos, principalmente depois do projeto político que começou com Hugo Chávez no fim dos anos 90 e ficou ainda mais forte quando Nicolás Maduro assumiu o poder em 2013. Com o tempo, o governo foi concentrando poder demais. O governo da Venezuela ficou forte demais, além do que era esperado. O presidente passou a mandar direta ou indiretamente no judiciário, que é o STF deles, no Ministério Público, nas Forças Armadas, no órgão que cuida das eleições e também da imprensa. Ou seja, até tinha eleições na Venezuela, até tem no caso. Só que como é que você vai confiar se quem organiza e controla tudo isso são pouquíssimas pessoas? Com os anos, as eleições na Venezuela começaram a ser vistas como muito desiguais. O Maduro está no poder há 11 anos, por exemplo. A oposição até existia, mas vivia enfrentando problemas como candidatos impedidos de concorrer, líderes presos, partidos proibidos, mudanças de regra em cima da hora, o uso do próprio Estado para favorecer o partido do próprio governo. Muitos observadores internacionais, sérios, passaram a não reconhecer essas eleições como realmente eleições democráticas e justas. E vários países também deixaram de aceitar os resultados. Então não era uma ditadura clássica, daquelas em que não existe voto nenhum, mas era um sistema em que o voto existia só no papel, porque no fim das contas não decidia de verdade quem ficava no poder. Outro ponto importante foi a repressão. Protestos contra o governo venezuelano foram ficando cada vez mais comuns, principalmente a partir de 2014, um ano depois que o Nicolás Maduro assumiu. E qual foi a resposta do governo? Bom, desviver os manifestantes, prender eles sem explicações claras, denúncias de maus-tratos, pessoas sumindo por um tempo e perseguição política. Muitas dessas situações foram registradas por organizações internacionais e até por órgãos ligados à ONU. Tinha uma galera que não cometia crime nenhum, mas era presa ou simplesmente desaparecia porque falou mal do governo. A economia também, eu acho que a parte mais citada quando se trata da Venezuela, virou um grande problema e isso pesou muito contra o governo Maduro. A Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, mas mesmo assim, por má gestão da economia, a inflação do país ficou fora de controle. Foi algo tão sério que começou a faltar
comida, remédios, serviços públicos com mínimo de qualidade, e os venezuelanos continuam sofrendo com tudo isso. Olha o absurdo disso. Quilo de carne a 9,5 milhões, o que explica a hiperinflação de 82.000% na Venezuela. Outras pessoas argumentam que a Venezuela não ficou assim por má gestão. Não foi que o governo de lá não soube lidar com a economia do país. Muitos acreditam que a Venezuela foi sendo estragada, digamos assim, sabotada por conta de sanções internacionais de outros países. E quando se fala em sanções contra a Venezuela, a gente está falando principalmente de medidas impostas pelos Estados Unidos, com apoio ou alinhamento de outros países e blocos como a União Europeia. Essas sanções elas não surgiram todas de uma vez e nem foram iguais desde o começo. Elas foram sendo ampliadas com o passar do tempo, principalmente depois que o Nicolás Maduro, com o governo dele, passou a ser visto por parte do mundo como autoritário e sem legitimidade, já que as eleições não eram justas. A partir de 2017, com muito mais força em 2019, as sanções começaram a atingir o centro da economia venezuelana, que é o petróleo. Os Estados Unidos proibiram empresas americanas de negociar com a estatal de petróleo da Venezuela e dificultaram muito que o país vendesse petróleo no mercado internacional, ou recebesse dólares por essas vendas, que é a moeda padrão, digamos assim, para relações internacionais, Como a Venezuela dependia quase totalmente do petróleo para importar comida, remédio e itens básicos, isso acabou agravando muito a crise que já existia. Também vieram as sanções financeiras. A Venezuela passou a ter muita dificuldade para usar o sistema bancário internacional, pegar empréstimos, renegociar dívidas ou até fazer pagamentos comuns. Mesmo quando o dinheiro não tinha nada de ilegal, muitos bancos preferiam nem se envolver com o governo da Venezuela porque estavam com medo de sofrer punições dos Estados Unidos e de outros países também. Porém, dentre tudo isso, a narrativa histórica mais aceita é que mesmo antes das sanções que prejudicam a economia, claro, da Venezuela, a economia de lá já estava uma merda. Sobrevivente, mas por que os outros países ficam prejudicando a Venezuela assim, cara? Se ela já tá ruim das pernas, por que outros países ficam piorando a economia dela? Eles querem destruir a Venezuela mesmo, sobrevivente? Na visão internacional, as sanções servem para pressionar um governo a parar de fazer coisa errada. Essa é a lógica, mas claro que isso pode ser usado para fins pessoais também. Mas normalmente países que não têm uma democracia tão bem definida assim e direitos garantidos para o seu povo tendem a sofrer sanções de outros países, como se outros países passassem a mensagem: olha, você precisa consertar o seu governo, senão a gente vai ferrar você. Por último, tem também o problema da corrupção. O governo venezuelano foi acusado várias vezes de esquemas enormes envolvendo o dinheiro do petróleo. No caso do Maduro, surgiram também acusações internacionais de ligação com o tráfico de drogas. Por causa disso, os Estados Unidos já tratavam Maduro, muito antes de qualquer ação militar, como um líder ilegítimo e acusado de crimes como um criminoso, chegando até a oferecer recompensa por informações que levassem à prisão dele. Enfim, eu sei que essa parte aqui foi muito longa, mas você precisava entender todo o contexto do que é a Venezuela e do que está acontecendo com a Venezuela para entender também o que está acontecendo com os Estados Unidos. Deu para ver como a Venezuela estava um caos, como o governo de lá estava sendo autoritário e como as denúncias de corrupção eram sérias. Sobrevivente, sobrevivente. Antes de seguir adiante, eu ouvi dizer que a Venezuela é comunista, isso é verdade? E não, a Venezuela não é um país comunista, porém, o que aconteceu foi outra coisa. A partir do governo do Hugo Chávez, o país passou a se definir como socialista. Usaram a ideia do chamado socialismo do século XXI. Isso significava um Estado muito mais forte, muitas empresas controladas pelo governo, interferência pesada em áreas importantes como petróleo, energia e dólar, sem falar em programas sociais grandes e um discurso constante contra o capitalismo e contra os Estados Unidos. Na prática, o governo misturou o mercado com uma intervenção exagerada do Estado, o que foi travando o funcionamento normal da economia. Tá, sobrevivente, tá. Eu já entendi que a Venezuela não é flor que se cheire, mas explica como foi que o Trump se meteu nisso tudo, cara, porque invadir outro país assim não é uma parada legal de se fazer. O envolvimento direto dos Estados Unidos com a Venezuela ficou muito
mais forte durante o primeiro governo do Trump, o que aconteceu entre 2017 e 2021. Os Estados Unidos já tinham uma relação ruim com o chavismo desde a época do Hugo Chávez, mas com o Trump essa relação virou um confronto aberto. O Trump e o governo dele passaram a tratar o governo do Nicolás Maduro não como um governo legítimo, mas como um regime criminoso. Em 2019, os Estados Unidos deram um passo muito grande e reconheceram oficialmente o líder da oposição, o Juan Guaidó, como presidente legítimo da Venezuela. Isso mudou completamente o jogo, porque na prática os Estados Unidos passaram a dizer que, para eles, o Maduro não mandava mais no país. Depois disso, Trump aumentou a pressão de 3 principais formas. A primeira foi com sanções bem pesadas para a Venezuela, a segunda foi com isolamento diplomático, ou seja, os Estados Unidos convencendo outros países a não reconhecerem o governo Maduro e a sancionarem mais ainda a Venezuela, e a terceira forma foi a ameaça constante. O Trump falava abertamente que todas as opções estavam sobre a mesa, inclusive a opção militar, inclusive a opção de invadir a Venezuela. E de tanto ameaçar, o Trump cumpriu o que disse. Em dezembro de 2025, os Estados Unidos tomaram navios de petróleo venezuelanos no mar. Depois fizeram ataques com drones em instalações de drogas e minas de ouro na Venezuela. O Trump também avisou Maduro para sair do poder pacificamente, oferecendo proteção, mas o Maduro recusou. Sobrevivente, mas por que toda essa birra do Trump com a Venezuela? Tipo, isso é pra salvar mesmo o povo do comunismo, do socialismo? Tipo, me explica, eu não tô entendendo ainda por que o Trump não gosta da Venezuela. Cara, tem vários motivos juntos pra isso. O primeiro é político e ideológico. O Trump sempre se colocou como inimigo do socialismo e usava a Venezuela como exemplo do que ele dizia ser o fracasso desse modelo. Embora muita dessa luta contra o socialismo e comunismo acabasse servindo como uma desculpa para simplesmente invadir outros países. A lógica era mais ou menos essa: qualquer país tem petróleo? Os Estados Unidos. Parabéns, você está sendo salvo. Por favor, não resista. Outro motivo é o motivo geopolítico. A Venezuela se aproximou muito de países como Rússia, China e Irã, o que os Estados Unidos veem como uma ameaça direta a eles, já que a gente pode dizer que é um bloco de países que está ligando dane-se para os Estados Unidos e que não quer que os Estados Unidos continuem sendo a potência que é. E claro, tem o fator criminal. Os Estados Unidos acusavam diretamente o Maduro e pessoas próximas a ele de envolvimento com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Sobrevivente, o Trump não tá só de olho no petróleo da Venezuela não, porque tudo isso parece uma desculpa muito esfarrapada de trazer a democracia pra simplesmente pegar o petróleo de outro país, sobrevivente, né? Será que não é só isso? Será que a gente não tá complicando demais simplesmente o desejo americano de ter mais posses e melhorar o poder dele, a influência deles no mundo? Bom, para muitos é simplesmente o que está acontecendo. Aqui é a imagem: geologistas americanos procurando por petróleo e os soldados, né? Muitas pessoas veem como essa situação toda está sendo usada só para dominar um país com recursos interessantes para os Estados Unidos. Aqui, por exemplo, a gente vê a reserva de petróleo, tá 303 bilhões de barris na Venezuela, seguida da Arábia Saudita e outros países aqui também. E acredite, recursos muito interessantes. A gente vê aqui também, reservas de petróleo, de óleo, né, por país, e a Venezuela tá aqui em primeiro. Pô, sobrevivente, mas o Trump não pode simplesmente ir lá roubar petróleo de outro país, cara. Então, ele não pode, mas pode colocar alguém democrático que abra as pernas para os Estados Unidos. Entende? Tipo assim, não, a gente só vai aceitar agora que o novo líder da Venezuela seja fulano de tal. E fulano de tal é alguém articulado com o Trump para fazer o que o Trump quer. Acredita, isso é bem comum na história dos Estados Unidos. Isso é bem comum mesmo. Isso é meio que normal pro governo norte-americano. O ponto é que a reação sobre essa ação dos Estados Unidos na Venezuela está sendo bem polêmica. Na América Latina, condenaram a ação dos Estados Unidos. Falaram que essa intervenção viola a soberania da Venezuela e o direito internacional. O presidente da Colômbia, por exemplo, classificou os ataques como uma agressão e pediu que organismos como a ONU e a OEA se posicionem. Países como México e Uruguai também criticaram os Estados Unidos, falando que uma ação militar contra outro país vai contra a Carta das Nações Unidas e que qualquer conflito deveria ser resolvido por diálogo e não pela força. Tem também a presidente do México falando sobre isso. Temos posicionamento junto com a Secretaria de Relações Exteriores por parte do governo de México. Nosotros defendemos la doctrina Estrada y lo que representa
la política exterior de nuestro país, que está establecida en la Constitución, que está en contra de las intervenciones y a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto. De igual manera, el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas establece claramente que no debe haber intervención militar, sino una solución multilateral dentro del marco de Naciones Unidas. Ese es nuestro posicionamiento. Por eso condenamos esta intervenção em Venezuela. O secretário-geral da ONU também se disse profundamente alarmado com a operação, dizendo que isso cria um precedente perigoso que pode colocar em risco a relação com outros países. Alguns governos tiveram uma postura mais dura. Cuba chamou o ataque de terrorismo de Estado e pediu uma resposta internacional urgente. Por outro lado, também teve líderes que viram a situação de forma positiva. O presidente da Argentina, por exemplo, comemorou a queda do regime e outros políticos disseram que isso pode abrir espaço para mudanças importantes na América Latina. Dentro dos próprios Estados Unidos, a reação também ficou dividida. Alguns políticos apoiaram a ação do Trump, enquanto outros, principalmente do Partido Democrata, criticaram duramente o ataque. Falaram que o presidente não teria autorização do Congresso para iniciar algo desse tamanho e que o Trump agiu por cima do poder político deles. Tiveram várias manifestações sobre isso também. Manifestações, no caso, contrárias. Isso, no caso, foi na França que eles queimaram a bandeira dos Estados Unidos lá como uma forma de protesto. Essa daí, como dá pra ler, né, foi em Nova York que aconteceu. Essa aqui foi no México. E teve também na Times Square, né, lá em Nova York. No more wars for empire! No more wars for empire! Money for jobs and education! Money for jobs and education! Not for war and occupation! Not for war and occupation! Ao mesmo tempo, tiveram manifestações a favor também da ação do Trump. Viva Venezuela libre! Maduro, coño de tu madre! Viva! A galera tá comemorando o fato do Maduro ter sido capturado aqui, os próprios venezuelanos. Estamos, el pueblo en la calle indignado, molesto, aquí estamos, no nos vamos a retirar de la calle hasta que sepamos de nuestro presidente Nicolás Maduro. Aqui já são defensores, no caso do Maduro. A galera comemorando aqui. Por último, tá aqui, venezuelanos comemoram captura de Nicolás Maduro após ataque dos Estados Unidos. Outras pessoas revisitaram a história para comentar sobre o assunto. Essa postagem aqui no Reddit, esse comentário no Reddit, na verdade. Em 1954, os Estados Unidos aplicaram do mesmo modus operandi para derrubar o presidente democraticamente eleito da Guatemala, o Jacobo Arbenz, e colocar no lugar dele um fantoche dos americanos, Carlos Castillo, Armas, com o objetivo de defender os interesses da United Fruit Company, Chiquita. Isso levou depois a uma guerra civil que começou em 1960, acabou em 96 e causou um comprovado ataque massivo da
dá pra dizer assim, das populações indígenas do país. Outro comentário. Os Estados Unidos vão governar a Venezuela até eles acharem um pau-mandado para governar no lugar deles, sendo subserviente a eles. E por último, agora teremos mais do que nunca americanos próximos a nossas fronteiras e ao lado da Amazônia. Uma hora será a gente. Outro comentário aqui, Brasil sendo o segundo país com maior quantidade de terras raras do mundo, depois da China. Não vai demorar. Já começaram a construir a ideia de intervir aqui por causa dos grupos terroristas. Ele está falando de uma equipe do Trump que veio aqui no Brasil pedir para considerar o PCC e o CV como grupos terroristas. E o comentário aqui do final, os Estados Unidos vão tentar ao máximo interferir na eleição do Brasil. E dependendo do resultado, vai ser uma justificativa para a intervenção aqui no país. Sem falar que faz tempo que os Estados Unidos dizem estar trazendo democracia, o que é meio complicado na prática. Todo mundo de acordo que a invasão da Venezuela não tem nada a ver com democracia. É consenso de que a invasão dos Estados Unidos à Venezuela não tem nada a ver com salvar o seu povo da ditadura. E nem combater o narcotráfico, né? Ou tem algum inocente que acha que é isso mesmo? Nenhuma invasão feita pelos Estados Unidos foi sobre democracia. Para acreditar que os Estados Unidos estão preocupados com a democracia, a pessoa precisa ter feito lobotomia há muitas décadas já. E aqui outro meme, né? Vou invadir teu país para roubar teu petróleo. Não pode, não pode. Tem que ser, vou colocar democracia e liberdade no seu país em troca de óleo natural de coloração escura. E o último comentário aqui, o que mais tem no Reddit é alienado suburbano que acha que isso trará algum benefício a longo prazo para o mundo. Não vai trazer. Isso é tudo sobre o petróleo e abre um precedente gigantesco para os Estados Unidos repetirem essas ações em outros lugares aqui na América do Sul. A gente tem que torcer pro Trump ir de Vasco o mais rápido possível. A situação mundial é muito estranha. De alguma maneira, o mundo espera que a Ucrânia negocie paz com dois países que estão atacando militarmente seus vizinhos. Tudo muito esquisito. Sobrevivente, beleza, você tá me mostrando um monte de opinião e tal, mas eu quero saber o que o Lula disse, sobrevivente. O que é que o Lula disse, cara? Então, é aqui que entra a parte de que isso tudo pode sobrar para o Brasil. O Lula reagiu bem rápido e criticou com muita força os ataques dos Estados Unidos na Venezuela. O Lula disse que os bombardeios em território venezuelano e a captura do Nicolás Maduro passaram de um limite que não dá para aceitar. Para ele, essa ação dos Estados Unidos viola a soberania da Venezuela e cria um precedente muito perigoso para o mundo. E o mais interessante é que, vendo reportagens sobre isso para poder produzir o vídeo, a palavra precedente apareceu muitas vezes. Do tipo, agora os Estados Unidos vão poder fazer isso com qualquer país que eles quiserem. O Lula explicou que usar força militar desse jeito abre espaço para mais violência, mais instabilidade e para um cenário em que a lei do mais forte passa por cima do diálogo entre os países e também passa por cima das regras internacionais. Além disso, ele pediu uma resposta firme da ONU em relação a tudo isso. E ele reforçou também que o Brasil está disposto a ajudar no diálogo e na cooperação entre os países, algo que já é meio que a função do Brasil. O Brasil já é meio que mediador nessas coisas. Ou tenta ser, né? Lembrando que o Lula é politicamente alinhado ao chavismo há muitos anos. O Lula sempre teve uma política externa baseada em se aproximar de governos de esquerda da América Latina, mesmo quando esses governos não são democráticos, mesmo quando esses governos são autoritários. Desde os primeiros mandatos dele, lá nos anos 2000, o Brasil manteve uma relação muito próxima com a Venezuela do Hugo Chávez. Essa relação continuou depois da morte do Chávez, quando Nicolás Maduro assumiu. Um ponto importante é que o Lula evita chamar o governo venezuelano de ditadura. Ele fala que a Venezuela tem problemas internos, conflitos políticos, umas paradinhas desorganizadas e tal, mas que não é uma ditadura, não é um governo autoritário. Em 2023, por exemplo, quando o Lula falou que existe uma narrativa construída contra a Venezuela, isso gerou uma reação muito negativa fora do Brasil. Peraí, sobrevivente, peraí. Então pode sobrar pro Brasil? Essa treta toda pode cair aqui no Brasil, sobrevivente, porque o Lula tá se posicionando contra os Estados Unidos? É tipo, a gente tá correndo risco de vida agora? Ou é risco de morte? Eu nunca sei, né? E, cara, pode sobrar pro Brasil sim, mas não do jeito que você tá pensando, tá? Não é que os Estados Unidos vão explodir algo aqui no Brasil. Pelo menos as chances disso acontecer são baixas, embora tenha uma galera preocupada. A Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo.
O Brasil é a segunda maior reserva de terras raras. Temos muitos motivos para ficar preocupados com o comportamento dos Estados Unidos na região e o fato dos Estados Unidos serem governados por um sociopata. Tem essa outra postagem também. Não tô entendendo o brasileiro comemorando e apoiando o bombardeio na Venezuela, sendo que a nossa situação e da América Latina é praticamente essa imagem. Aí mostra uma fila, de aplicação de vacina e a imagem não é tão engraçado quando você é o próximo. E tá aqui o rapazinho preocupado porque ele é o próximo da fila. A questão toda é que o Brasil faz fronteira direta com a Venezuela. No caso, são países vizinhos. Então, qualquer instabilidade forte por lá nunca fica longe da gente. Se a situação virar uma bagunça interna ou algo pior, o primeiro impacto costuma ser uma nova onda de pessoas atravessando a fronteira para fugir do caos político da Venezuela e vindo aqui para o Brasil. Isso aumenta a pressão em estados como Roraima, sem falar que gera outros problemas aqui no Brasil. Isso já aconteceu antes, só que agora poderia acontecer de uma forma mais intensa. Atualmente a fronteira está fechada. No campo diplomático, o Brasil acaba sendo puxado também para o centro da discussão, porque é o maior país da América do Sul. Quando os Estados Unidos, ainda mais com Trump, fazem algo assim, o mundo olha para os países grandes da região, no caso o Brasil, e pergunta qual vai ser a posição deles. Se o Brasil ficar muito próximo dos Estados Unidos, ele vai receber uma série de críticas. Se ficar muito crítico para os Estados Unidos, recebe também pressão do outro lado. A posição do Brasil, no caso, é uma posição difícil e até meio ingrata nessa situação. Sem falar que a postura do Lula de condenar a ação americana, usando o argumento de soberania e direito internacional, segue a tradição da diplomacia brasileira. Já é uma resposta padrão que se espera do Brasil. Só que isso tem um custo. Uma parte da população vê isso como uma defesa indireta do Maduro, como se o Lula estivesse, mais uma vez, cooperando para o crescimento do socialismo, do comunismo ou dos governos de esquerda aqui na América Latina. Existe também um risco indireto na área da segurança. Não é guerra no Brasil, tá? É importante deixar claro, os Estados Unidos invadindo o Brasil com tropas ou algo do tipo. O risco, na verdade, é outro. Pode ter muito mais presença militar estrangeira perto das fronteiras, o que não é uma parada muito legal de se ter, mais atuação de grupos ilegais, e não é legal nesse contexto aqui, tá? Mais atuação de grupos ilegais, mais tráfico de armas, o crime organizado se aproveitando do caos, que é o que normalmente acontece. Isso força o Brasil a gastar mais com vigilância e com defesa, mesmo sem querer se envolver diretamente. Em outras palavras, essa treta toda pode custar muito caro para o Brasil também. Mas vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. É normal, como isso aconteceu recentemente, foi ontem, foi dia 3, hoje é dia 4 que eu tô gravando esse vídeo. É comum nesse momento todo mundo ficar um pouco conspiracionista, digamos assim, mega preocupados, mas bora ver o que vai acontecer. Muita coisa pode rolar, inclusive muita coisa ruim também, mas vamos com calma. Por favor, compartilhe esse vídeo com seu amigo que não estava entendendo nada desse assunto. Seria impossível trazer esse vídeo até você sem a ajuda de uma galera que paga o meu salário, então muito obrigado mesmo ao Polo. Quero agradecer ao Lucas Nonino, ao Silver, ao Victor Hugo, agradecer também ao Global Reviews, ao Rússio, ao Cliff Younger, agradecer aos Anatas, ao Eduardo, ao Grove Lake, agradecer também ao M. Chris, ao Gleidson Tassiano, aqui, ao Marcos Vinícius e também a cada um dos membros desse canal. Membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso servidor do Discord, acesso aos nossos cursos rápidos, que a gente vai começar a partir agora de janeiro. Muito obrigado por toda a ajuda. Se você não pode ou não quer se tornar um membro, seu comentário, sua curtida, seu compartilhamento me ajudam muito também, eu sou muito grato a você por isso. Assiste também esse vídeo que está aparecendo no meio da tela, eu tenho certeza que ele vai ser interessante para você. E você que vai se tornar membro, por favor, não se endivide por conta disso. Eu agradeço a ajuda, mas só se o valor não fizer falta para você. É bem barato, mas não se endivide, por favor. Muito obrigado por todo o apoio, por todo o carinho. A gente se vê no próximo vídeo. Eu espero que eu tenha explicado essa situação de forma clara para você. Espero que o entendimento tenha sido de boa. Valeu, a gente se vê no próximo conteúdo.